Bom, a seguir a gente vai tratar de conexões entre neurônios e a sua relação com a aprendizagem. Primeiramente, vendo um pouquinho de como que foi descoberto, por exemplo, de que neurônios podem responder, ou seja, serem ativados, né, mediante conceitos. Bom, então eu trouxe aqui um estudo, né, do Rodrigo Kian Quiroga, de 2005, que fez essa descoberta, né, da ativação de neurônios específicos mediante conceitos. E como que eles fizeram isso, né? Foi uma coisa bem não inicialmente planejada, mas tiveram acesso a alguns pacientes, né, em tratamento para epilepsia. E como forma do tratamento, como parte desse tratamento, eles tiveram implantados alguns eletrodos no seu cérebro, mais especificamente nessa região do córtex temporal medial, né? E então eles tiveram acesso a esses pacientes e foram conduzir alguns estudos relacionados à captação dessa atividade neuronal a partir dos eletrodos, a partir da demonstração de fotos, de imagens. Então, o paciente visualizava algumas imagens e eles registravam toda essa atividade elétrica. Então, nesse estudo, eles mostraram uma série de várias imagens de atletas, rostos de atores famosos, animais, cenários, estruturas arquitetônicas, né? Imagens de coisas provavelmente conhecidas pela maioria dos participantes. E conseguiram, a partir do processamento, né, desse sinal, fazer algumas manipulações para conseguir registrar a atividade de um único neurônio específico, né? Então, ao ver várias dessas imagens, esse neurônio foi dando diferentes níveis de ativação. Aqui, no caso, nenhuma dessas imagens teve um nível muito expressivo, significativo de ativação desse neurônio. Porém, dá para ver que algumas imagens provocaram uma ativação um pouquinho maior do que as outras, né? Bom, e aí, à época, um fato que aconteceu, que foi muito curioso, foi que imagens específicas, né, da atriz da série Friends, da Jennifer Aniston, quando foram vistas, né, por esse paciente, provocaram uma ativação muito grande nesse único neurônio, né? E aí várias fotos diferentes da mesma atriz provocaram essa ativação, enquanto fotos de outras celebridades, até mesmo de outras atrizes, como a Julia Roberts, não provocaram essa ativação, né? Bom, eles fizeram várias variações para entender se esse neurônio específico estava respondendo a aspectos físicos, né, das características dessas imagens, e não a Jennifer Aniston, no caso, né? Seria uma mulher loira, com um determinado contraste entre o rosto e o fundo. Bom, eles tentaram, né, testar essas hipóteses, mostrando várias outras imagens de outras mulheres, de cores, de outros contextos, e não chegaram a nenhuma conclusão, porque o neurônio era bem seletivo mesmo, com essa ativação mais expressiva direcionada para a atriz. Bom, posteriormente, né, conseguiram replicar esse efeito, no caso em outros pacientes, com outros neurônios respondendo seletivamente a outras figuras, como o jogador de futebol Diego Maradona, e não respondendo para outras celebridades, né, como Brad Pitt, Robert Plant. E mais especificamente, em um estudo posterior, né, conseguiram isolar a atividade de um único neurônio a imagens do ator que interpretou o personagem do Luke Skywalker, né, da série de filmes Star Wars. E não só de imagens, né? Eles testaram também outros tipos de estímulo, como uma imagem com o nome do personagem por escrito
e diversos áudios com vozes sintetizadas pronunciando o nome do personagem Luke Skywalker. E diante de todos esses estímulos, né, não importando a modalidade sensorial, esse neurônio que respondia parecia responder muito consistentemente ao conceito, né, do personagem, respondendo a Luke Skywalker em todas as modalidades que foram apresentadas. Então, essa aí foi uma descoberta muito interessante de um neurônio que era seletivamente ativado a diversas modalidades de um mesmo conceito, né? E, logicamente, para isso acontecer, o paciente tinha que conhecer bem esse conceito, né? Bom, então a gente chega à conclusão de que alguns neurônios podem ser ativados, né, responderem seletivamente a conceitos que foram aprendidos por aquela pessoa. Mas isso quer dizer que um único neurônio responde para cada conceito que a gente aprende? E logicamente que não, né? A gente tem um número grande de neurônios, mas é um número limitado. Isso não seria um processo muito econômico. Bom, eles descobriram, né, posteriormente, por exemplo, que o mesmo neurônio que era seletivo para o conceito da Jennifer Aniston também respondia para imagens da Lisa Kudrow, que é uma outra atriz, e as duas estão presentes na série Friends, né? Então elas estão ligadas aí esses dois conceitos por um contexto em comum. Da mesma forma que o neurônio que era seletivo, que respondia a coisas relacionadas ao Luke Skywalker, também era bem ativado quando era apresentado estímulos do Yoda, fotos do Darth Vader, e todos esses conceitos estão ligados, né, pelo fato de serem aí personagens de uma mesma série de filmes, de uma mesma franquia. Bom, e a partir disso, o autor chega a formular uma teoria, né, de como que esses conceitos são representados pelos neurônios, mas de forma esparsa. E o que ele quer dizer com isso? Né? Que a gente tem uma ilustração, por exemplo, em que foi identificado, né, que não era apenas um único neurônio que respondia à apresentação do Luke Skywalker, mas um conjunto de neurônios, né, tinham essa ativação mais proeminente para esse conceito. Assim como outro cluster, outro conjunto de neurônios era ativado em relação ao Yoda, e outros conjuntos de neurônio ativado em relação ao Darth Vader. Porém, o que acontece, né, que foi mais ou menos o que foi visto, é que esses conceitos ativam alguns neurônios em comum. Então, por exemplo, se todos os neurônios ativados pelo Yoda são em azul, a gente tem dois aqui que são ativados tanto para o Luke Skywalker quanto o Yoda. E essa sobreposição, né, de neurônios ativados poderia ser uma base para codificação e aprendizado de associação entre estímulos, né? Em associação entre conceitos. Bom, adiante eles quiseram fazer aí um modelo experimental para testar essa ativação então neuronal com associação entre conceitos diferentes, né? Então, por exemplo, formularam aqui uma tarefa em que apresentavam para o paciente a imagem da Jennifer Aniston e era registrada a atividade neuronal. O famoso neurônio Jennifer Aniston era ativado pela imagem da atriz, mas ele não era ativado para outras imagens, como por exemplo da Torre Eiffel, né? Então o que eles fizeram, né? Fizeram um Photoshop aqui que associava a imagem da Torre Eiffel com a da atriz e fizeram várias exposições dessa imagem para o paciente. Até que depois fizeram a apresentação da imagem sozinha da atriz e o neurônio continuou ativando. Porém, dessa vez, quando o paciente viu a imagem isolada, né, da Torre Eiffel, o neurônio ativado pela Jennifer Aniston também ativou mediante a apresentação da Torre Eiffel, né, que seria mais ou menos uma tentativa
de induzir esse efeito, né, da representação esparsa, pela associação de conceitos, pela apresentação conjunta, né? Então, dois conceitos que estão relacionados ali foram apresentados juntos num mesmo contexto, e aí depois você tem essa ativação neuronal do mesmo neurônio respondendo a conceitos diferentes, porém relacionados aí pelo mesmo contexto, na experiência do indivíduo. Bom, mas e como que esses conceitos aprendidos ou essa associação entre estímulos, né, ela é consolidada, né, ao longo do tempo? Bom, então até agora a gente viu em alguns estudos, né, o registro de que alguns conceitos que são aprendidos por nós ao longo da nossa vida podem fazer ativação seletiva de determinados grupos de neurônios. Então, por exemplo, um participante que conhece a atriz Jennifer Aniston vai ter determinados neurônios ativados ao ver a foto ou o nome ou coisas relacionadas a essa atriz, né? E também que a gente pode aprender sempre novas associações entre dois conceitos que já foram aprendidos. Então a gente pode, em determinado contexto, aprender que existe alguma associação entre a atriz Jennifer Aniston e a Torre Eiffel. Por exemplo, eu estou contando uma história e aí essa atriz foi passear nesse local e tal. E como é que eu lembro dessa informação, né? São várias associações possíveis que podem ser feitas, mas algumas vão ser esquecidas e outras vão ser lembradas por muito tempo, ou seja, memorizadas, né? E o que determinaria se essa associação vai ser esquecida ou consolidada de maneira mais duradoura? Bom, então assim, de modo bem simplificado, né? A gente sabe que a memorização de conceitos, da aprendizagem conceitual, depende principalmente de duas estruturas cerebrais, né? O hipocampo e o neocórtex. Bom, então o hipocampo ele é uma estrutura bem conhecida, assim, por estar envolvido na memória e na identificação de estímulos novos, de contextos, situações novas, né, quando elas estão sendo vividas. Essa estrutura aqui, como a gente pode ver, se encontra na parte temporal medial do cérebro e a gente consegue ver que ele é uma estrutura bilateral, né? Então, nos dois hemisférios você possui dois hipocampos. E aqui a gente tem um recorte que vai mostrar toda a extensão da outra estrutura, que também é muito importante, que é a estrutura do neocórtex. Aqui a gente traz uma outra figura mostrando algumas divisões, né, de Brodmann do neocórtex, em como ele é dividido em diversas áreas responsáveis por processar diferentes tipos de informação, né? Desde informações dos cinco sentidos, então existe uma área específica para o processamento de informação visual, mas também temos algumas divisões, né, desse neocórtex muito mais específicas, né? Por exemplo, a gente possui aqui uma outra classificação, uma outra divisão de Brodmann, que identificou 52 áreas distintas no neocórtex. E cada uma dessas áreas teria uma especialização, uma função específica diferente, né? Os neurônios vão estar responsáveis por processar informações distintas. Então a gente possui, por exemplo, né, áreas específicas para fala, áreas específicas para o reconhecimento de objetos e para o reconhecimento de faces humanas, né? Bom, e como que essas duas estruturas, né, o hipocampo e o neocórtex, ou apenas neocórtex cerebral, se comunicam, né, interagem, né, durante o aprendizado de conceitos, né? A gente tem aqui uma imagem bem ilustrativa que tenta mostrar que quando um novo conceito está sendo aprendido por um aluno, a gente tem uma rede aqui de vários neurônios sendo ativados, inclusive vários grupos neuronais em diferentes partes do córtex. E todas essas estão sendo meio que integradas, conectadas com a ajuda da atividade hipocampal, né? E a gente precisa, de fato, fazer algumas coisas, como
repetir essas associações, relembrar determinados conteúdos, tá sempre ativando essas redes várias vezes para que essas conexões fiquem mais fortalecidas, né, conforme a atividade neuronal vai acontecendo e esses neurônios vão disparando de forma conjunta, essas sinapses vão se fortalecendo pelo um processo que a gente chama de plasticidade neural, né? Algumas sinapses vão sendo fortalecidas, aqui como está sendo indicado pelo tracejado mais escuro, e outras mais enfraquecidas. Bom, a chave aqui vai ser que quando a gente consegue ter uma estabilidade, né, no que a gente aprendeu, ou seja, memorizar algo, um conceito, por exemplo, essas conexões aqui já estão consolidadas ou fortalecidas em um determinado grau, em que a ativação dessas conexões no neocórtex vai se tornar independente desse auxílio, né, do hipocampo. E aqui a gente traz uma outra imagem, né, ilustrativa desse processo, mostrando que quando a gente está aprendendo algo novo, né, a gente tem algumas conexões neurais fracas, né, e pouco ordenadas, ou seja, tem muita conexão aqui que não é importante de fato, né? E ao longo do tempo, conforme a gente vai estudando, repetindo essas associações, limpando, né, esse raciocínio, as conexões que realmente são mais relevantes estão sendo fortalecidas, algumas desnecessárias, informações e associações desnecessárias vão sendo eliminadas. E a gente fala que essa organização, né, dessa conexão entre esses neurônios vai ficando mais organizada, né, de forma mais eficiente. De forma que quando essas conexões do neocórtex já estão consolidadas, você já aprendeu, você já se lembra com clareza, né, do que é mais relevante, né, daquilo que foi aprendido, essas conexões podem ser ativadas sem essa ajuda do hipocampo, né? E não é à toa também que de uma aula de 30 minutos, por exemplo, a gente só vai lembrar daqueles 5% que foi mais importante, que é o que a gente precisa saber, que é o que vai ser mais repetido ao longo, né, da aula. Bom, e para ilustrar a importância do hipocampo, né, na formação de memórias, no aprendizado de coisas novas, a gente tem aqui um caso clássico, né, da neuropsicologia, que foi do paciente com o acrônimo HM, que precisou fazer a retirada completa dos seus 2 hipocampos e outras estruturas adjacentes, né, do lobo temporal medial, devido a um quadro grave de epilepsia. E após a retirada, né, dessa estrutura que auxilia no aprendizado e na formação de novas memórias, ele simplesmente adquiriu um quadro de que a gente chama amnésia anterógrada, que é o contrário da amnésia normal, né? Se na amnésia você não se lembra do passado, na amnésia anterógrada você é incapaz de aprender novas coisas. Então, esse paciente foi um caso muito curioso, porque ele tinha intactas as memórias antigas da vida dele, de quem ele era, do que ele tinha vivido, conseguia reconhecer objetos, né? Mas ele ficou com essa capacidade aí comprometida de aprender coisas novas, de ter novas memórias de coisas que foram acontecendo com ele, né, após a retirada. Então esse aí é um caso curioso que fica aí para vocês, para ter um pouco mais essa noção de casos clínicos que vão demonstrando aí por meio de lesões ou retiradas cirúrgicas a funcionalidade de áreas específicas do encéfalo. Bom, e agora a gente tem um nosso resumo aqui desse nosso segundo tópico do módulo 1, justamente para reforçar aqui as informações recém-aprendidas, porém que são mais importantes que vocês lembrem de fato, né? Então, a gente aprendeu hoje que os neurônios
neurônios específicos podem responder a conceitos específicos que foram aprendidos na história de um indivíduo. Que combinações entre estímulos que ativam diferentes neurônios formam associações entre esses neurônios, como um mecanismo de memória neuronal para associação entre estímulos. Então a gente tem um exemplo aqui da associação aprendida entre a Jennifer Aniston e a Torre Eiffel. E a gente viu que o hipocampo auxilia o neocórtex a ativar as conexões recém-estabelecidas quando algo que a gente aprendeu ainda está muito recente, né? Após a consolidação ou memorização desse aprendizado, essas conexões do neocórtex se tornam independentes do hipocampo, né, para serem ativadas. Bom, e por hoje é só. A gente se vê no nosso próximo vídeo, nossa próxima videoaula do nosso módulo 1.